Fala aí galera, tudo certo? Vamos dar continuidade então às nossas aulas e hoje a gente vai falar da segunda propriedade física, começar a falar dela, né? Nas outras aulas todas que a gente fez, a gente falou sobre altura. Aí o que a gente aprendeu? Aprendeu que a altura é a ideia de frequência, né? De vibrações por segundo, que é medida em hertz e que na música se transforma na escala musical, que é aquela uma lá que o Guido Darias deu os nomes, né? Do, Ré, Mi, Fá, Sol, Lá, Si, Dó. Vimos também, aprendemos as notações, que são a escrita dessas alturas, né? Quais são os tipos de notações específicas da altura. A gente aprendeu o pentagrama, a gente aprendeu clave, depois a gente aprendeu a própria escala, como desenhar, né? Com as bolinhas a escala no pentagrama. Aprendemos também a calcular a distância entre os sons, né, de tom e semitom, lembra disso? E aprendemos acidentes, né, que são os bemóis, sustenidos, dobrados bemóis, dobrados sustenidos e B quadro. Tudo isso está relacionado à altura. O que a gente vai falar agora é sobre a duração do som. Aí nós falamos lá naquela primeira aulinha que a gente teve lá sobre propriedades físicas do som, a gente falou o que é a duração, tá? Então, o que seria a duração? A duração é a propriedade, lembra lá que o som é a vibração de um corpo, o corpo está vibrando, a duração é o tempo de vida dessa vibração. Ela começa a vibrar e vai chegando uma hora que ela para, né? Porque ela está aqui parada, começa a vibrar, aí o som está existindo, né? E qual é o tempo? Um tempo do relógio, marcado no relógio mesmo, né? O tempo que ela começa e o tempo que ela termina. Isso é o que é a duração do som, essa coisa da existência do som. E a gente viu assim que a gente até fez exercício lá no início, que eu posso ter sons muito longos e sons muito curtos, né? Só que isso para a música é muito pouco. A música, ela quer trabalhar com essa duração, com essa coisa do tempo na música, na duração do som, com formas mais medidas, né? Controladas, tá? Só falar assim, isso aí é um som longo, isso é um som curto, é muito pouco. Imagina que um cara vai fazer uma música lá e chega pro outro e fala assim, olha, agora toca um som longo, agora toca um som curto, agora outro curto, outro longo. Não vai funcionar, não vai ficar legal, né? Por quê? Porque precisa ser melhor controlado, tá? Então, vamos fazer uma troca aqui. Imagina que essa duração do som é igual à medida que um marceneiro trabalha para fazer uma mesa, por exemplo, né? O cara chegar o marceneiro chegar para uma pessoa e vai fazer uma mesa e falar assim, não, pega uma tábua grande e uma tábua pequena para mim. Aí o outro cara vai falar, pô, mas qual é a medida dessa tábua? Ele vai querer saber, porque uma mesa tem uma medida, tem um tamanho, né? Ela é um tamanho menorzinho, um tamanho maior, mas tem um tamanho específico, né? E como é que a gente mede esse tamanho? A gente não usa o metro, não é assim que a gente usa o metro? A ideia do metro, essa tábua aí, essa mesa tem 2 metros, ou essa mesa tem 1,5 m, né? 1,5 m de largura e e outro 1,5 m de comprimento, sei lá, como que são as dimensões que a gente chama, né? A gente chama isso de dimensões. Mas ela é medida em metro. Por quê? Para ficar muito mais preciso, tá? Porque, por exemplo, 15 centímetros de madeira é uma madeira muito pequena. E 10 centímetros também é uma madeira muito pequena. Só que elas têm diferença, de 15 para 10 tem 5 centímetros de diferença. E a gente, quando começa a trabalhar com essas medidas, a gente consegue perceber essa diferença. Mesmo sendo pequenas, elas são diferentes, porque uma é de 15 centímetros, a outra é de 10 centímetros, tá certo? Então, a gente vai medir esse som também. Tem sons que são maiores, que vamos, entre aspas assim, se a gente fosse medir ele com metros, tem sons de 15 centímetros, tem sons de 2 metros, sons de 1 metro. Só que a gente não usa metro na música, no som. Tá? A gente usa o quê? A palavra tempo. Ou seja, eu tenho o som de um tempo, eu tenho um outro som que é de 2 tempos, um som de meio tempo, um som de 1/4 de tempo. Eu tenho várias medidas. Aí, a partir do momento que a gente consegue, então, medir essa duração, essa existência desse som, a gente consegue fazer música. Uma música mais controlada, tá? Onde eu vou dizer para quem vai tocar minha música, falar assim, ó, primeiro você toca um som, uma nota lá, vamos dizer assim, que é a altura, toca uma nota lá que dura
2 tempos. Depois você tocou uma nota Sol, que dura 1, e depois uma nota Fá, que dura 1 tempo. Aí eu tenho uma rítmica em cima dessas notas. E aí nasce essa coisa que a gente chama de ritmo. Tá certo? Então, a duração, quando ela é medida, em medidas exatas, tá? Como se fosse aquele negócio que eu falei do marceneiro, das medidas de centímetro, de metro. Quando a gente começa a controlar isso e fazer uma combinação, primeiro um tempo, e em seguida vai ter uma de 2, depois vai ter uma de meio, essas combinações é o que a gente chama de ritmo. Tá certo? Ou seja, o ritmo é uma combinação, portanto, das durações, de combinações possíveis de duração. 2 tempos, 1 tempo, 4 tempos. Tá? Então, isso é o que a gente vai estudar agora. Tá? A duração do som e como controlar essa duração para fazer música. Tá bom? Então, pensa nisso tudo que eu falei para vocês. Ó. Poxa, eu tenho que montar, então, eu tenho que dar medida para o som, para o tempo de duração, para a vida dele. Como é que eu vou dar medida para alguma coisa? Como é que o marceneiro mede uma mesa? Ele vai me fazer a mesa, ele vai cortar a tábua, ele sabe que tem que ter 2 metros. Como é que ele mede isso aí? Não é com uma trena que ele faz? Ele não pega uma trena lá, estica a trena, ou um outro aparelho de medida, tem vários aí, né? Mas a trena é mais comum, ele estica lá, onde a trena está toda marcadinha ali, ó. Né? Desde lá, 1 metro é aqui, 2 metros é aqui. Então ele estica a trena lá, marca os 2 metros e corta a tábua. Ponto, a tábua está na medida que ele pensou. Nós, portanto, então temos que ter uma trena. Nós temos que ter uma régua. Como que é essa régua na música aí? Olha, gente, essa régua na música chama-se pulsação. Tá? E o que é pulsação? A pulsação é um ato, né? uma expressão que eu posso fazer aqui usando a minha mão, usando a palma da minha mão, que seria algo do tipo, por exemplo, ó, estalar meu dedo. Quando eu estou estalando o dedo, um estalo após o outro, a gente tem o que a gente chama de pulsação, ó, né? Como se fosse o coração que pulsa, né? As pessoas falam assim, olha os pulsos do coração, né? Quando o coração está tutu, 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 não é assim que ele pulsa? A gente só não faz tutum, a gente faz tum, 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 tum. E isso é o que a gente chama de pulsação. Portanto, a pulsação ela pode ser feita assim, estalando o dedo, pode ser batendo palma, tá? Ela pode ser feita só com um gesto, assim, ó, sem som. Se eu fizer assim, eu estou dando a pulsação para vocês. E quando eu dou a pulsação, eu dou essa pulsação, então é a régua musical. É ela que vai medir para mim, é ela que vai dar referência para a gente medir os tempos, medir os sons. Se eles vão durar 2 pulsos desse, 3 pulsos desses e assim por diante. Tá? Agora vamos tentar entender melhor isso num gráfico. Ó. Olha o gráfico que está aqui embaixo. Olhem esse gráfico, observem ele. Percebam essas linhas aqui, ó, que estão na posição vertical, que chama. Tem essa linha, tem essa linha, tem essa linha e tem essa linha. Imagina que cada linha dessa, isso pode ser infinito, tanto que eu coloquei aqui esses 3 pontinhos ou 4 pontinhos para dar a sensação de continuação. Mas cada traço desse é uma pulsação, é um estalar do meu dedo aqui, ou o bater da minha mão, sei lá, o que for, ou o gesto de para baixo assim. Mas vamos pensar no estalar de dedo, tá? Que fica mais claro. Cada estalar de dedo meu um traço desse aqui vertical. E sabe como é que a gente chama isso na música? A gente chama isso de pulso. Ou seja, o estalar do dedo é o pulso. O que é o pulso? É uma marca. É a marca que dá início e fim, tá? Portanto, essa traço aqui dá início a um espaço que vai correr tudo aqui até chegar aqui. Quando chegar essa próxima marca, ela começa um novo espaço e terminou o que veio antes. Muito importante entender isso. Então, quando eu dou esse estalar de dedo aqui, começa um tempo. Ó, o espaço aqui. Esse espaço que tem entre um pulso e outro é o que a gente chama de tempo. É o nome tempo, tá bom? Então, aqui eu tenho o pulso. O que é o pulso? É a marca, é só a marca. Por exemplo, eu posso não... A pulsação são vários pulsos, né? Tá? E o pulso é o quê? Uma marca. Só isso. Imagina lá, por exemplo, quando vai ter corrida de cavalo, né? O cara vai lá e dá um tiro. Tá!
aquele tiro é a marca do quê? Ali começa a corrida do cavalo. Os cavalos saem correndo, correndo e eles vão marcando o tempo da corrida, ou seja, o tempo, aquele tempo que a gente chama de período. Qual vai ser o tempo de corrida? Quem tiver fizer aquele espaço lá, né, correr aquela corrida em menos tempo é o que ganha, tá certo? Mas todo mundo começa no mesmo lugar. Então aqui não é uma corrida de cavalo, tá certo? Aqui a gente mede os tempos, só isso. Mas esse traço aqui mede pra gente isso, ó. Começou o tempo. Começou o tempo, a hora que der o outro estalo, é onde termina o tempo que veio antes e começa o novo. E assim por diante, ó, vários estalos. Então, quando eu vou dando estalos, sempre tem um tempo que acabou de acabar e um novo tempo que está começando, tá? E isso é o pulso. O pulso, então, é só essa marca. Agora, o que a gente está medindo? Esse espaço que está entre a marca. E esse espaço aqui, ó, é o que a gente chama de tempo. Então, o que é o pulso? O pulso é a marca que determina o começo e o fim do quê? Do tempo. Porque o tempo é o espaço entre um pulso e outro. Tá certo? Então é muito importante pensar nisso. Por quê? Porque quando eu falo para você assim, ó, eu quero um som que tenha um tempo, que dure um tempo. Ele tem que começar aqui nesse estalo e tem que parar aqui nesse estalo. Ó, por exemplo, eu tenho esse estalar, ele vai ter um tempo, vai começar. Tá. Eu canto o som, ó. Atenção, ó. Tá. Percebe que ele começa junto com um estalo e para no estalo seguinte? Mais uma vez. Tá. E aí a pulsação pode continuar. Mas eu tive um espaço ali, um desses espaços, que foi o que a gente chama de tempo, que teve um som acontecendo ali. E aí a gente dá essa medida para esse som. A gente fala que esse som teve a duração de um tempo. Ou seja, um som de um tempo. Eu posso ter um som de dois tempos. Ele tem que começar aqui, ó, e tem que parar aqui, ó, porque ele vai pegar esse tempo inteiro mais esse tempo inteiro. Então ele começa aqui e para aqui, né? E como que seria isso? Ó, imagina. Aqui, ó. Tá. Percebe, ó? Tá. Ele para no terceiro pulso. Por que ele para no terceiro pulso? Porque ele começa aqui, passa por esse pulso e para nesse. Aí você pode falar, mas isso não é três tempos, professor? Não. Lembra que o tempo é o espaço que está entre um pulso e outro. O pulso só marca para a gente onde termina e começa. Tá certo? Portanto, se eu começar aqui e parar aqui, eu vou ter dois tempos. Certo? Porque eu estou contando o espaço e não o pulso. Né? Então, é assim que a gente começa a medir as rítmicas, né, que a gente chama, tá certo? Eu posso ter sons, então, de várias medidas agora. Eu tenho a régua está marcando aqui, ó. Então, eu tenho tá, por exemplo, foi um som de um tempo. Se eu fizer tá, som de dois tempos. E assim por diante. Posso ter um som de quatro tempos, posso ter um som de três tempos, posso ter som de metade de tempo. Tudo isso a gente vai estudar aos poucos, tá certo? Mas você precisa, a princípio, entender o seguinte, que para eu saber a medida, eu tenho que ter o quê? A pulsação. Porque a pulsação é a régua que mede isso. Se não tiver a pulsação, eu não sei. Eu não sei como é que isso funciona, tá bom? E a pulsação é o quê? Ela é formada de duas coisas importantes aqui, ó, que a gente viu, que é o pulso. E o que é o pulso? É o crivo, a marca que determina o começo e o fim do tempo. Só isso, tá? E o que é o tempo? O tempo é o espaço entre um pulso e outro, que vai dar para a gente a ideia de unidade de medida das durações. O que é unidade de medida? É uma medida padrão que a gente usa para fazer outras, né? Assim como o metro é para as dimensões, assim como é o líquido para o litro, né? Quando a gente fala assim, me dá 2 litros de refrigerante, né? Eu estou usando duas unidades da medida litro, né? Então aqui o tempo é a nossa unidade de medida. Quando a gente fala de música, a gente não fala assim, toca uma nota de 3 metros aí. A gente não fala assim, não é metros na música. Você não toca uma nota de 3 metros, você toca uma nota de 3 tempos. Né? Então o tempo é a unidade de medida que mede a duração do som. Tá bom? E ela está onde? Aqui na nossa reguinha, que é a pulsação. Beleza? Agora, se você entendeu isso, gente,
Se isso está claro para vocês, entenda o seguinte agora. Essa pulsação, ela pode ser mais rápida ou ela pode ser mais lenta. O tempo não vai mudar. A figura de um som, por exemplo, eu tenho um som de um tempo. Se ela estiver aqui, ó, nessa pulsação mais rápida, o som de um tempo tem que obedecer ainda o começo e o fim do tempo, né? Então, imagina o som de um tempo aqui, ó. Tá. Percebeu? Ó, tá. Ele começa e termina. Então ele tem um som, ele tem esse tamanho. Agora, se o tempo for mais longo, a medida de um tempo obedece esse tamanho aqui, ó. Tá. Né? Mais uma vez. Tá. Percebe aí? Então, essa mudança entre ser o tempo ter um tamanho longo, vamos dizer assim, um pulso e o outro ter um tamanho longo, e elas terem um tamanho mais curto, vai gerar uma coisa que a gente chama de andamento na música. Ó, tá aqui. Andamento. Imagina aqueles traços, né, com um espacinho menor. A gente chama então que o tempo aqui é menor, o tempo é menor, mas ainda mede o espaço de um tempo daqui a aqui. Assim como aqui, o tempo é maior, ó, mas o espaço ainda é de 1, tá certo? Ou seja, o que determina então se o som é de um tempo ou não? É o espaço que está marcado pelos pulsos aqui, ó. Esse espaço é o que determina um tempo, o som de um tempo. E aqui também o espaço que determina o som de um tempo, tá certo? Então, eu posso ter, numa música mais rápida, o tempo é mais curto só. Né? E numa música mais lenta, os tempos são maiores, mais longos, tá? E isso é o que a gente chama de andamento. Então, a gente entende o seguinte, que música com tempo curto diz que a música tem andamento rápido, ou seja, a música é rápida. E música com tempo longo, a gente diz que a música está em andamento lento, ou seja, a música é lenta. Ela anda, né? Andamento é de andar. Uma pessoa andando lento, uma pessoa andando rápido, tá certo? Então, essas três coisas, quando eu faço a pulsação, eu tenho o pulso, eu tenho o tempo e tenho o andamento. Essas três coisas estão aqui dentro da pulsação, que é a nossa régua, para medir os sons, tá certo? Sem isso, não dá para começar a medir o som. Lembra que a gente está tentando controlar o som para fazer música com esse som controlado, tá? Então agora eu quero ir lá para frente, ó, lá no final da nossa apostila aqui, mostrar umas coisas para vocês. Aqui nós temos alguns exercícios que vão ajudar a gente a compreender mais isso. Imagina que aqui, cada traço preto desse é uma pulsação. Então eu tenho uma pulsação, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Nessa linha aqui. Tenho 9 pulsações. E quantos tempos? 1 tempo, 2 tempos, 3 tempos, 4 tempos, 5 tempos, 6 tempos, 7 tempos, 8 tempos. Porque o tempo é o espaço entre um traço e outro. E tá vendo esse sinalzinho vermelho aqui, ó, em cima? Tem hora que tem em cima, tem hora que não tem. Isso é o que a gente chama de rítmica da música. Então, vamos dar uma olhada como é que está as medidas dessas rítmicas dessa música. Olhem aqui, por exemplo, e percebam, esse som começa nesse pulso e vai até aqui, certo? Ele não passa daqui para frente. Então, esse som aqui que começou aqui e termina aqui, tem a duração de quantos tempos? Qual é a medida que ele tem? Bom, eu já tinha dito que tempo é o espaço daqui até aqui. Se ele começa aqui e termina aqui, esse som aqui tem a medida de um tempo. Tá certo? Então, eu canto ali, quando eu estou aqui, por exemplo, vou começar a pulsação, eu faço tá e sigo em frente. Perceba que ele começou aqui e terminou aqui. Eu não posso passar, não pode ser tá. Se eu passar, eu já desconfigurei a medida do som. O som que era para ter um tempo só, ele teve 2 tempos. E não pode ser. E é isso que nós vamos entender para configurar as durações, tá certo? Então perceba agora o seguinte. Eu tenho aqui um som e esse espaço aqui. O que está acontecendo nesse espaço? Tem algum som? Não tem. Então isso daqui é o vazio, é a pausa, é o silêncio. E o silêncio também tem medida, tá? Então qual é a medida desse silêncio aqui? Um tempo.
Perceba, ó. Ele começa aqui, ó, nesse pulso e fica o tempo inteiro. E aqui, na hora que vem esse pulso, já começa um som, ou seja, a partir do momento que o outro som começou, acabou o silêncio. Então esse silêncio ficou com um espaço de um tempo. E é assim que a gente chama, tá bom? Depois vem um outro som aqui. Esse som, qual é a medida que ele tem? Consegue visualizar? Olha, começa aqui e termina aqui. Como que a gente vai? Que medida que ele tem? Como que a gente analisa essa medida? Pensa aí. Pensou? Isso daqui vale então um tempo, não é? Ó, começa aqui e termina aqui. Isso é um tempo. Perceba no 2 aqui embaixo, ó, nós temos um som que começa aqui, vem aqui e termina aqui, ó. E aí que já começa um outro som, certo? Ele vem até aqui. Quantos tempos tem essa duração aqui? 1 mais 1, 2 tempos. E é assim que a gente visualiza, tá bom? Bom, essas escritas, essas notações que vocês estão vendo, não é como aparece na música. A gente vai ver como escreve isso depois. Por enquanto eu estou mostrando para vocês como é que vocês pensam a partir da pulsação. Porque a pulsação é muito importante, a gente já viu. Se eu não souber pulsar e cantar os sons em cima dessa pulsação, eu não sei controlar as durações. Tá bom? Então, ó, muito bem. A gente já conseguiu analisar isso tudo, né? Então perceba o seguinte. Isso daqui é o que a gente chama de frase rítmica. Ela começa aqui e termina aqui. Quantos tempos tem essa frase? A gente já contou, tem 8 tempos, né? Só que nem todo tempo tem som. Tem tempo que é o som que tem o som, tem tempo que tem pausa. Aqui temos um som de novo de um tempo. Aqui nós temos uma pausa. Depois nós temos uma sequência de 3 sons de tempo. Ó. Aqui tem um som de um tempo, aqui tem outro som de um tempo, aqui tem outro som de um tempo e por fim uma pausa, tá? Isso é o que aconteceu aí nessa como se fala? Nessa rítmica aí. Então você pode escrever e deve, para fazer uma análise antes, é bem legal. Escrever aqui embaixo assim, por exemplo, aqui, esse som durou quantos tempos? Durou 1. Aqui é uma pausa de um tempo. Aqui é som de um tempo. Aqui é pausa de um tempo. Som de um tempo, som de um tempo, som de um tempo, pausa de um tempo. E aí fechou essa coisa aí que a gente chama de rítmica, né? Com a construção de uma sequência de durações, né? Durações que são de som e de pausa. Beleza? Certo? Se você entendeu isso, agora vamos ver como é que isso fica no som, né? Que é o mais importante, ó. Como é que isso aí vai ficar com o som? Gente, é só obedecer mais ou menos esse esqueminha. Primeira coisa que você tem que fazer, faz uma marcação. Ah, ela tem que ser rápida, ela tem que ser lenta. Não faça rápida ainda. Faça um andamento tranquilo, ó. Para você conseguir perceber cada tempo, cada estalar do seu dedo, né? Marca o começo e o fim de um tempo, que é o pulso. E aí para você perceber o tempo, tá bom? Então eu vou fazer aqui com o meu pé, ó. Para eu usar as mãos para exemplificar o mouse. Então, ó, eu tô com o mouse aqui, eu faço assim, ó. Né, eu vou seguindo as pulsações aqui, mostrando com o mouse, ó. Certo? Acho que ajuda vocês que estão me vendo aí. Agora eu vou cantar aqui com a minha boca, né, usando a sílaba tá e prolongando o som tá e fazer ele morrer fechando a boca, ó. Tá, tá, conforme está escrito no exercício. Onde for pausa, fecha a boca. Onde começar o som, tá, e prolongo ele. Não esqueça de prolongar, de dar a medida certa, tá? O prolongamento é o que a gente está estudando, a duração. Então, ó, fica assim, ó. Aqui está a pausa, eu vou contar até 4 para começar, ó. 1, 2, 3, 4. Tá, 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 tá. Finalizou. Vocês conseguiram perceber que a relação do som que eu faço com a boca e a pulsação é exatamente o que está escrito aqui, né? Quando tinha que durar um tempo, eu durei um tempo. Quando tinha que ter pausa, eu pausei, né? O som, fechei minha boca, deixei de fazer som e assim por diante. E repare como isso tem uma sonoridade musical, quando isso começa a construir o que a gente chama de ritmo na música. Ó, mais uma vez. 1, 2, 3, 4. Tá,
tá, tá, tá, tá. Né? Vou fazer mais lento agora de novo, ó. 1, 2, 3, 4. Tá, 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 tá. Perceberam, gente? Faz sentido para vocês? Né? Uma coisa junto com a outra, é isso que eu quero que vocês façam, né? Então, ó, vamos para número 2. Como é que ficaria o exercício número 2 aqui? Antes, faça uma análise, né? É bem importante. Esse primeiro som aqui dura quantos tempos, hein? Dá uma olhada lá, olha a pulsação embaixo. Consegue perceber? Ele dura dois tempos, né? Começou aqui, pegou esse tempo inteiro, mas esse segundo tempo e terminou aqui, ou seja, 2 tempos. Logo depois já vem um outro som em seguida, começa sem ter pausa, não há pausa aqui, né? Então começa um outro som. Qual a duração desse som? 2 tempos também, tem a mesma medida do outro. Depois termina, vem um outro som, ou seja, esse próximo aqui já tem um tempo só de duração, tá vendo? Ele pega só esse espaço. Já começa um outro de um tempo e finaliza com um de 2 tempos novamente. Então aqui agora eu já tenho medidas variadas. Eu tenho medidas de 2 tempos, eu tenho medidas de um tempo. Aqui eu tinha medidas só de um tempo sempre, ó. Ou era um tempo de som, ou era um tempo de pausa. Agora já começa a entrar sons de 2 tempos. Então a gente tem que controlar essas medidas, tá? Então, ó, vamos ouvir como é que fica o solfejo disso agora na pulsação. 1, 2, 3, 4. Tá, 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 tá. Falta o ar, né? Percebe aí? Então, faça de novo comigo. Perceba que eu não paro a duração do som, ó, o som fica continuando, eu pulso aqui, mas o som não corta, ele continua. E é isso que a gente chama de duração, tá? Eu só corto quando começa um novo som aqui, e aí entra a sílaba tá de novo, entra o T de novo, tá certo? Então começando, ó, mais uma vez. 1, 2, 3, 4. Tá, 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 tá. Ok? Acho que ficou claro, né? Se for o caso, gente, volta o vídeo aí, faça várias vezes junto com isso, para você conseguir fazer junto comigo aí certinho, tá bom? Até você ver que você consegue ler na sequência que eu pedi aí, já é, tá? Bom, repara agora aqui no número 3, a gente já tem mais opções, né? Opções de como de variação de ritmos, né? Então eu tenho aqui uma duração de um tempo, depois outra duração de um tempo, aqui outra de um, aqui eu já tenho uma duração de 2 tempos, ó, tá vendo? Depois eu tenho uma de um tempo, uma pausa de um tempo e eu finalizo com uma de um tempo. Como é que fica esse som aí, né? Tenta você sozinho aí, vamos ver se você consegue organizar isso aí. Pensa na pulsação, ó, uma pulsação dessa aqui e faça aí, tá? Vou dar 5 segundinhos. Tudo bem? Vamos fazer junto agora. Vamos ver se deu certo aí, hein? Vamos lá. Começando aqui. Atenção. 1, 2, 3, 4. Tá, 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 tá. E aí, deu certo? Vamos fazer mais uma? 1, 2, 3, 4. Tá, 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 tá. Legal? Espero que tenha dado certo aí. Então, gente, o que eu quero? Essa é a nossa aula de hoje. O que eu quero que vocês façam? Vocês vão fazer para mim, então, o solfejo da 4, da 5 e da 6, ó. Eu quero ver como é que vocês estão entendendo. Façam para mim, num papelzinho, vocês podem fazer traçado assim mesmo, façam 9 traços, tá? E aí desenham do jeitinho que está aqui, em cima do traço, façam as durações da 4, da 5 e da 6. E façam análise, eu quero que vocês escrevam embaixo assim, isso aqui é uma duração de um tempo, isso aqui também é a duração de um tempo. O que é aqui? É uma pausa, isso aqui é lá. Você vai analisar uma por uma e colocar embaixo os valores das durações, tá?
Lembra que você tem que pôr o valor do que está em vermelho. E quando está em pausa, você põe o valor da pausa, tá certo? Do jeito que eu expliquei aí. E depois que você fez isso aí, eu quero que você grave para mim um solfejo fazendo isso. Não esqueçam de fazer a pulsação. Pode ser estalando o dedo, pode ser batendo a mão, do jeito que eu fiz aqui. Você vai solfejar, tá, 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 sei lá, né? Conforme estiver aí. Mas eu quero ouvir o som da palma junto com o canto, tá bom? Pode ser assim? Então, maravilha. Espero as atividades, continuem mandando. Eu agradeço muito aí quem está mandando, porque a gente consegue continuar nosso trabalho, tá bom? Abraço, fiquem com Deus. Obrigado. Até a próxima.